Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à série de encontros do G1 com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Eu sou Fred Ferreira e esta é a primeira rodada de entrevistas do jornalismo da Globo Brasília nas eleições deste ano. Ao meu lado está a Rita Yoshimine, que estará comigo todos os dias nessas entrevistas. Rita, como é que vai funcionar? Fred, olá a todos que nos acompanham. Foram convidados os 3 candidatos que mais pontuaram na pesquisa IPEC divulgada no último dia 15 de agosto. A candidata do PDT, Leila Barros, não aceitou participar, alegando compromissos de campanha. Neste primeiro dia, então, vamos entrevistar o candidato Ibanez Rocha, do MDB, atual governador do Distrito Federal, que concorre à reeleição. A entrevista vai durar 1 hora. Pela sequência definida em um sorteio, no dia 16 de agosto, com a presença dos representantes de todos os candidatos, o entrevistado de amanhã será o candidato do PSD, Paulo Otávio. O G1 também vai conversar com todos os outros candidatos com entrevistas de 20 minutos, que serão exibidas a partir do dia 29, segunda-feira que vem. Esta entrevista, que está sendo transmitida ao vivo pelo G1DF, também ficará disponível na íntegra, tanto em vídeo como em áudio no G1 e nas plataformas de podcast. Candidato Ibanez Rocha, muito obrigado pelo convite, por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Fred, agradeço a Rita que sempre nos acompanhou durante o mandato, e para nós é uma satisfação muito grande poder compartilhar esse momento com vocês aqui, com todos os telespectadores. Bem-vindo, candidato. Ibanez Rocha é advogado formado pelo Centro Universitário de Brasília, Uniceub, e presidiu a Ordem dos Advogados do Brasil aqui no DF de 2013 a 2015. Foi também diretor do Conselho Federal e corregedor-geral da Ordem. Há 32 anos abriu o próprio escritório e em 2018 se aventurou na política. Começou a campanha com 2% das intenções de votos e venceu no segundo turno o então governador Rodrigo Hollenberg do PSB com mais de 1.042.000 votos. E logo depois de 1 ano e 3 meses, o maior desafio de qualquer governante é enfrentar a pandemia. Ibanez foi o primeiro a fazer lockdown no país, teve secretário de saúde preso e agora quer o apoio da população do DF para um segundo mandato. Reforçando que você aí do outro lado da tela pode participar mandando a sua pergunta pelo nosso WhatsApp. 999221010. Coloque a hashtag eleições sem cedilha e acento antes da pergunta, por favor. Rita. Estamos aguardando, né, Fred, a participação de todo mundo. Mande a sua pergunta. Candidato, na eleição de 2018, o senhor chegou com uma novidade na política, né? Com 2% de intenção de voto nas pesquisas, acabou chegando ao segundo turno, venceu as eleições com quase 70% dos votos válidos. O senhor chegou vindo da iniciativa privada, dizendo que ia chegar no setor público com um choque de gestão. Passados 4 anos, quase 4 anos, o senhor fez esse choque de gestão? Acredito que sim, Rita. Nós pegamos... O seu tempo começa a contar a partir de agora. Importante falar. Acredito que sim. Nós pegamos uma cidade que vinha da imobilidade total do ex-governador Rodrigo Hollenberg. E nós conseguimos implementar dentro do governo do Distrito Federal uma política em que os resultados eles estão em primeiro lugar. E assim nós conseguimos implementar um grande programa de obras na nossa cidade, um programa que vem sendo reconhecido por todos, é tanto que nós estamos muito bem colocados nas pesquisas de opinião. Dentro dos próprios serviços públicos, a cobrança que eu faço dos meus secretários, dos presidentes de empresa também demonstra um novo hábito dentro da política do Distrito Federal, onde as coisas são delegadas e são cobradas com muita força e a gente cobra realmente os resultados. Então nós conseguimos criar um novo modelo de gestão dentro da política do Distrito Federal. Isso tem facilitado muito, porque ali até o mês de agosto do primeiro ano, eu não sei se você se recorda, era muito complicado governar, porque a máquina administrativa era muito pesada, ela tinha uma sobrecarga muito grande. A partir de agosto de 2019, nós conseguimos colocar as coisas no eixo realmente e conseguimos fazer com que os grandes projetos da cidade pudessem avançar. Isso tudo resultou numa política que tem dado certo na nossa cidade e que a gente espera poder continuar e melhorar ainda cada vez mais. Eu acho que tem muita coisa ainda para se fazer na política do Distrito Federal. E é exatamente por isso que eu pretendo ser candidato à reeleição e conto com o apoio da população. Então, candidato, falando especificamente dessa expressão choque de gestão, que o senhor dizia muito na campanha de 2018, durante muitas vezes dessa atual gestão, o senhor dizia, eu achava que ia ser mais rápido, existe muita burocracia, as coisas são muito demoradas. Inclusive, aproveitando esse gancho, o G1DF chegou a fazer um levantamento sobre promessas feitas em 2018 e que, considerando todas as
57 propostas, né, 57 compromissos, o senhor cumpriu cerca de 30%, digamos assim. Não faltou um choque de gestão de fato para se cumprir pelo menos metade? O senhor não chegou à metade das propostas que o senhor fez em 2018. Diante do que nós enfrentamos, como foi bem relatado pelo Fred no início, nós enfrentamos a maior pandemia da história do mundo. Nós tivemos um problema muito sério, onde grande parte dos nossos projetos tiveram que ser abandonados para que a gente pudesse cuidar das pessoas da nossa cidade. Então eu acho que nós atingimos um número até grande, não só das cumpridas, como as cumpridas parcialmente. E o levantamento que nós temos dentro da nossa campanha é outro. Nós temos aí, entre as promessas que foram feitas, em torno de 80% delas foram realizadas. E muitas outras coisas que não foram prometidas também estão sendo realizadas. Candidato, por exemplo, nessa questão do choque de gestão que a Rita Yoshimine acabou de falar, no governo do senhor, o senhor fez algumas obras ou está fazendo algumas obras, como o túnel de Taguatinga, como o viaduto do Recanto das Emas e as próprias UPAs que o senhor construiu recentemente, 7. Mas as UPAs foram entregues com atraso. O túnel de Taguatinga também está com atraso. Eu pergunto para o senhor, se há um choque de gestão, não tem que ser cumprido o prazo e a obra não tem que ser entregue logo para a população, porque no caso das UPAs demorou bastante, né? Nós tivemos vários problemas em relação às obras no Distrito Federal, exatamente por conta do que veio do pós-pandemia. Nós tivemos um acréscimo muito grande dos materiais de construção, em especial aço e ferro e cimento, que subiram muito de preço. Nós tivemos que renegociar esses contratos, o que gerou um determinado atraso. Mas as obras estão entregues, isso é o que importa para nós todos. As 7 UPAs estão funcionando, com médicos dentro, com profissionais de saúde totalmente equipadas. O túnel de Taguatinga, a obra está bem adiantada, eles já prometem, inclusive, liberar vias delas ainda até o mês de outubro, e a gente espera que até o final do ano esteja tudo concluído. Agora, nós tivemos vários problemas e é relatado por todos o que nós tivemos de aumento dos materiais de construção, e isso gera muitos problemas dentro da administração pública, porque você tem que renegociar todos esses contratos de acordo às tabelas, e tem que fazer tudo de acordo também ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, para que você não tenha nenhum tipo de problema. Isso decepcionou o senhor, por exemplo, prometer entregar as UPAs num prazo específico e depois não entregar, e a população, por exemplo, de Vicente Pires, Gama, Braslândia, ficar esperando aquela unidade de pronto atendimento? Sem dúvida nenhuma, nos decepciona bastante. O que a gente quer é entregar, ter um cronograma e fazer as entregas, mas infelizmente isso dentro da administração pública não é o que acontece na maioria das vezes. Então a gente tem que conviver com esse tipo de atraso e a gente tem que conviver também com as entregas que estão sendo feitas, que foram feitas, e a população agradece muito. Hoje aquele choque de quem sai da iniciativa privada e vai para o universo público não é um choque tão alto assim, é um menor. É difícil, olha, dentro da iniciativa privada as coisas são bem mais fáceis, elas giram com muito mais facilidade. O público, até que você dê uma ordem que ela chegue na base, ela realmente demora bastante. E isso é da máquina pública, a gente tem que aprender a conviver com isso, cobrando, e tem que cobrar sempre os resultados. Candidato, durante vários momentos, o senhor cita a pandemia como problema para a entrega, né, cumprimento de prazos, entrega de obras, inclusive cumprimento de algumas promessas. Mas quando ao se candidatar, como agora, por exemplo, o gestor está sujeito tanto a enfrentar um momento próspero, uma economia bombante, com muito dinheiro entrando, e também vacas magras. Só acho que faltou talvez um pouco de preparo nisso? Ninguém imaginava a pandemia, mas só imaginou que talvez... Eu não acho que faltou preparo, não. Eu acho até que nós estávamos muito bem preparados. Eu acho que se não fosse esse preparo que nós tivemos, que trouxe da iniciativa privada, que eu trouxe da advocacia, talvez tivesse sido muito mais difícil administrar o Distrito Federal. Eu digo o seguinte, a quantidade de problemas que nós vivemos foram enormes. Nós passamos por muitas dificuldades, não existia manual para se cuidar de pandemia. A gente esperava uma orientação do Ministério da Saúde, que terminou não acontecendo por conta das divergências que existiam no campo nacional, e a gente tinha que criar o nosso próprio manual. Você, por várias vezes, esteve lá no Palácio do Buriti, viu as telas que nós criávamos, o acompanhamento que era feito, tudo que se tinha que fazer. Não existia manual de compras para a pandemia, não existiam testes à disposição, todas as dificuldades para a implantação dos hospitais de campanha, tudo isso gerou muito desgaste de material, muito desgaste físico. Enquanto a grande maioria das pessoas trabalhavam de casa, por exemplo, o Fred trabalhou, eu vi várias matérias em que ele dava as suas matérias de casa. Eu tinha que trabalhar quase todos os dias no Palácio do Buriti, enfrentando a pandemia, enfrentando as decisões que tinham que ser tomadas todos os dias nós tínhamos decisões, inclusive sábado, inclusive domingo, questões de gestão que eram muito importantes, compras de medicamentos, ampliação de leitos de hospital. Tudo isso foi muito complicado, foi muito difícil para todos nós. E, como se diz, no mundo todo não existia um manual.
graças a Deus chegou a vacina, hoje nós temos aí mais de 92% da população vacinada, graças a Deus hoje nós estamos podendo conviver, nós estamos aí hoje, eu vi uma matéria inclusive publicada por vocês, nós estamos já há 12 dias sem ter mortes no Distrito Federal, isso nos deixa muito felizes e a gente espera que continue dessa maneira. Candidato. Agora tem dificuldade. O senhor falou especificamente sobre essa questão da construção dos hospitais de campanha durante a pandemia. Alguns hospitais, algumas unidades foram construídos em tempo recorde. Hoje a gente mostrou, por exemplo, desde a semana passada, o Hospital Regional de Taguatinga, por exemplo, lotado, sobrecarregado no pronto-socorro. É possível ou faltou também aí um choque de gestão da Secretaria de Saúde para organizar melhor esses pacientes, para distribuir ou então criar de uma forma muito mais rápida espaços para tratar essas pessoas que estão ali amontoadas no Hospital de Taguatinga? Olha, o que nós tivemos aqui durante esse período é que nós tivemos um investimento de 3 bilhões de reais só por conta da pandemia. Esse investimento, se não tivesse feito na pandemia, nós teríamos recursos para construir os 3 hospitais que nós precisamos no Distrito Federal. Nós temos que construir um hospital no Recanto das Emas, temos que construir um hospital em São Sebastião e precisamos de mais um hospital na região Centro-Sul, que pode ser um hospital de traumas, que diminuiria muito as filas dos nossos hospitais. E isso é o que nós pretendemos fazer no segundo mandato, inclusive está no nosso plano de governo. Eu acho que nós temos que ampliar a nossa rede hospitalar, nós temos que melhorar o atendimento. Nós contratamos muitos profissionais na área da saúde, mas mesmo assim nós tivemos problemas e continuamos tendo problemas na saúde. Então, agora tem muito que avançar. Aí o senhor criou novas UPAs, 7 UPAs no governo do senhor atual. E aí o que acontece? Relatos de servidores dessas UPAs, Gama, Braslândia, Vicente Pires, de que faltam insumos, às vezes faltam profissionais. O próprio IGESDF já argumentou falando que é difícil contratar um médico para essas unidades de pronto atendimento mais distantes. Já os médicos dizem que a estrutura não está adequada e por isso que eles não querem trabalhar nessas unidades. Eu pergunto para o senhor, não é melhor organizar o que tem do que construir novos hospitais e não ter profissional para trabalhar nesses locais? Olha, o percentual de profissionais aqui no Distrito Federal é de 5,5 para cada 1.000 habitantes. Ele está acima de São Paulo, que tem 3,3. Nós temos uma boa quantidade de profissionais trabalhando. Só me permite só uma dúvida. Esse número que o senhor fala é considerando rede pública e privada, de médicos? Aqui de médicos no Distrito Federal. Considerando ambos, mas exatamente. É que tem uma parcela da população que só pode ir ao hospital público. Isso, mas essa população, através do SUS, que é o sistema de atendimento único que nós temos, ela é atendida. Agora precisa ser melhor atendida, nisso eu concordo com todos. Nós temos que melhorar a rede de atendimento, precisamos melhorar os sistemas de compras de medicamentos e de insumos. Para isso, nós estamos atravessando já 3 anos que estamos tentando fazer uma PPP para compra de insumos, para que a gente tenha, como é feito no hospital privado. Eu acho que isso tem que acontecer. No hospital privado, a cada vez que você pede um medicamento, imediatamente é comunicado no sistema e a compra já é feita novamente. Por que isso não acontece hoje? Porque as coisas no sistema público, elas são difíceis de acontecer, principalmente quando você quer inovar. A Secretaria de Saúde, ela é um mundo. Ela tem aí em torno de 40 mil servidores e você atravessa diversos problemas, principalmente na gestão de compra de insumos. Agora diminuiu muito, tá? Diminuiu muito a falta de insumos. As reclamações que nós tínhamos no governo passado, elas já não acontecem mais como aconteciam antigamente. Melhorou e melhorou muito. Agora nós temos ainda muito que avançar. Permita-me, Fred, só para aproveitar a deixa que o senhor falou agora, candidato, o senhor mesmo reconhece que é difícil essa questão da compra dos insumos, que é complicado, não é tão rápido quanto o senhor gostaria que fosse, né? O senhor está assumindo uma dificuldade para conseguir esses insumos. E o Fred bem lembrou da dificuldade de se contratar pessoal. Então, eu retomo a pergunta. Em vez de falar em inaugurar, abrir mais 3 hospitais, não é o caso de fortalecer os que já existem? Porque não serão mais 3 hospitais sem atendimento à população? A rede hospitalar nossa hoje, ela carece de pelo menos mais 3 hospitais. Nós precisamos disso para atender a população que cresceu no Distrito Federal. O último hospital que foi construído aqui foi o Hospital de Santa Maria. Nós temos que construir mais hospitais e nós temos que contratar mais pessoal para trabalhar. Como atrair o médico? Nós temos que atrair com melhores salários. Agora, a dificuldade que nós passamos durante esses 2 anos e tanto de pandemia, que nós não podíamos nem dar aumento salarial, porque ficamos proibidos por conta da PEC dos gastos públicos. Então, nós temos que avançar muito melhor. Agora, nós conseguimos fazer também boas contratações através do IGES, que os salários são melhores um pouco. Governador, candidato, uma outra questão, já que o senhor fala sobre não só melhorar salários dos médicos, dos profissionais de saúde de uma maneira geral, mas o que eles relatam é a questão da estrutura. Por exemplo, na UPA do Gama,
nos foi relatado, mostramos isso no Bom Dia DF, por exemplo, que um médico tem dificuldade para conseguir fazer um exame para saber se aquele paciente está tendo ou não um ataque cardíaco. E que esse exame demora em torno de 14 horas para chegar até a UPA do Gama, porque depende ainda da UPA do Núcleo Bandeirante para fazer. Então, como incentivar um médico desse a trabalhar nessas circunstâncias de tanta dificuldade, de tanto obstáculo? Não é só uma questão salarial hoje, porque os salários dos médicos de Brasília, especificamente, são maiores do que de muitas outras unidades da federação. Mas aí vai uma questão que o Sindicato dos Médicos até nos falou na semana passada sobre a estrutura. Aí eu pergunto, como melhorar isso rapidamente? Porque o senhor já teve 3 anos para dar um choque de gestão. Melhoramos bem, nós melhoramos bastante. Se você pegar as matérias que vocês mesmos relatavam da gestão anterior e colocar em comparação com o que nós temos hoje, nós melhoramos e melhoramos bastante. Agora, tem muito que avançar ainda no Distrito Federal, principalmente na área da saúde, que foi a mais prejudicada durante todo esse período. Nós tivemos que contingenciar diversos tratamentos, principalmente as cirurgias eletivas, e hoje nós estamos tendo um represamento delas que precisa ser equalizado. Inclusive, essa semana nós publicamos edital para contratar hospitais privados para poder realizar diminuir essa fila de cirurgias. Agora temos que avançar na questão da saúde e ela vai ser prioridade no próximo mandato nosso, com fé em Deus, sem pandemia e sem nenhum agravamento de nenhuma outra crise. Candidato... O senhor certamente, rapidão, Rita, tá, o senhor certamente já acompanhou nos nossos telejornais, como o senhor mesmo disse, sobre essa questão das cirurgias eletivas. Várias e várias pessoas esperando meses, anos, ou fazem o jejum e depois dão com a cara na porta do centro cirúrgico. Cirurgia que é desmarcada ali na hora, depois de 24 horas de jejum. Problemas de material, de falta de anestesista ou de outro médico. O principal é a falta de anestesistas. Nós temos um problema seríssimo da questão dos anestesistas no Distrito Federal. O número de anestesistas é pequeno na nossa cidade e eles preferem ir para a iniciativa privada porque paga bem melhor. Então nós temos dificuldade na questão dos anestesistas. Isso atrasa muito na questão. Nós temos negociado com o Ministério Público, através da Secretaria de Saúde, para ver se a gente consegue contratar a cooperativa dos anestesistas, que paga por um salário melhor e a gente teria condições de fazer isso. Nós temos encontrado resistência do Ministério Público que quer que seja feito através de concurso público e, através de concurso público, os anestesistas não ficam na rede pública de saúde. E o que eles não seriam concursados, só para... Não, seria contratado através de cooperativa, como eles trabalham hoje para os hospitais. Eles têm uma cooperativa que serve os hospitais e trabalham por demanda. Essa seria a melhor maneira de resolver o problema dos anestesistas. O senhor tem ideia de quanto isso custaria na prática ali, na ponta do lápis? Não, eu não tenho os dados agora na ponta do lápis. Para saber se o DF tem dinheiro para arcar com isso. Não, o dinheiro para arcar isso na saúde não falta recurso. E graças a Deus a gente tem avançado muito exatamente porque não existe essa falta de recurso. Nós tivemos um período onde nós tivemos um problema muito sério, onde eu falei 3 bilhões do valor que deveria ser investido na saúde deixou de ser investido para cuidar da pandemia. Então esses recursos poderiam ter sido milhões investidos se nós não tivéssemos tido o período da pandemia. Então nós temos recursos e vamos avançar muito nos procedimentos na área da saúde. Continuando na saúde, nesse aspecto das cirurgias eletivas que são canceladas ou das pessoas que esperam meses ou anos por uma cirurgia, por um procedimento, como é que o senhor se sente hoje como governador, tendo a caneta na mão, sabendo que pode decidir uma situação como essa? O senhor, como candidato, falou sobre choque de gestão, mas hoje, como é que o senhor se sente como uma pessoa que não consegue fazer uma cirurgia tão necessária? Mas eu digo o seguinte, o que você tem que avaliar os esforços que foram feitos. Na contratação de pessoal, nós avançamos muito na contratação de pessoal. Nós contratamos mais do que todos os outros governos anteriores. E nós fizemos isso exatamente para dar condições para que as pessoas pudessem ter essas cirurgias, pudessem ter o atendimento hospitalar. Agora, temos alguns gargalos que precisam ser resolvidos. E é exatamente o que nós queremos fazer. E é exatamente por isso que nós nos animamos a ir para uma reeleição. É sabendo que tem problemas e sabendo que nós temos condições de resolvê-los. Candidato, é só para a gente não perder aqui o fio da meada, gostaria de saber se o senhor pode, enquanto candidato, prometer ao seu eleitorado que, se for reeleito, o senhor vai abrir esses 3 hospitais novos com anestesista, o senhor mesmo falou que é difícil contratar, com insumo, ninguém vai ter a sua cirurgia cancelada em cima da hora, não é só abrir prédios novos, bonitos, mas enfim, eles vão funcionar, eles e os restantes. Todos os prédios que foram abertos foram ocupados por profissionais, cada UPA dessa tem em torno de 150 profissionais, todos eles foram abertos com o pessoal trabalhando ali dentro. Então, nenhuma deles foi colocado só o prédio à disposição da população. Agora, nós precisamos de mais 3 hospitais e nós temos que contratar pelo menos mais 10 mil profissionais na saúde do Distrito Federal.
Federal. Para isso, nós temos o IGES, que nos ajuda muito e vai nos ajudar muito na expansão dos hospitais, porque nós temos condições de contratar, através do IGES, com salários melhores, os profissionais para realizar as cirurgias. Se você pegar, por exemplo, o hospital de base do Distrito Federal, ele virou o principal hospital para trauma e está simplesmente lotado. Nós precisamos de um hospital para tratar de trauma no Distrito Federal para poder resolver os problemas dos acidentes que nós temos. Agora, nessas últimas 2 semanas, por exemplo, nós tivemos um número muito elevado de acidentes, o que agravou o número de pessoas que aguardam cirurgias dentro dos nossos hospitais. Governador, desculpa, Rita, que chegou uma pergunta aqui do Gilberto. Ele fala o seguinte: gostaria de saber do candidato sobre o que ele pretende fazer para melhorar a saúde pública. Meu irmão está no hospital de base, aguardando uma cirurgia. A previsão é para daqui a mais de um mês. A gente percebe a quantidade de empresas que são contratadas, tem empresa de limpeza, fornecer refeições, manutenção. Com tanto dinheiro gasto, por que não funciona? Essa é uma boa pergunta, que nós temos que responder ela com muito trabalho. E é isso que a gente vem fazendo. O pessoal do IGES aumentou o número de cirurgias, nós aumentamos todos os números de cirurgias em relação ao governo passado. Enquanto se fazia em torno de 50 mil cirurgias no governo passado, nesse agora nós estamos fazendo em média 66 mil cirurgias ano. Agora, a nossa rede de saúde aqui está sobrecarregada. Nós precisamos ampliar a nossa rede de saúde no Distrito Federal. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos ampliar a rede de atendimento, colocar mais profissionais, colocar dentro de hospitais novos para que a gente possa atender a população com a melhor qualidade. O senhor tem noção de quanto o IGSDF custa ao GDF? Custa mais de R$1 bilhão. Porque muitos deputados distritais ou alguns deputados de oposição falam que é uma caixa preta, que não é possível verificar os gastos. O IGES é alvo de críticas de falta de atendimento e falta de transparência. Não existe caixa preta, o contrato é gerido pela Secretaria de Saúde, com fiscalização do Tribunal de Contas, tudo isso acontece com a maior transparência possível e está à disposição da população para analisar os números que estão colocados lá. Agora, nós temos um gasto muito alto, esse gasto foi elevado quando nós passamos para o sistema do IGES as 13 UPAs do Distrito Federal, isso aumentou o gasto, mas aumentou também a capacidade de contratação. A gente não depende hoje mais só do servidor público, do serviço público. A gente tem o serviço do IGES, que é a contratação via seletícia, e você consegue, com isso, uma mobilidade maior. E foi o que nos ajudou dentro da pandemia, que nós chegamos a contratar 12 mil profissionais na saúde e agora temos cerca de 7.800 no IGES, por conta exatamente dessa facilidade na contratação. Agora, é o que eu digo, gente, na saúde tem que melhorar e nós vamos trabalhar para melhorar e sabemos como melhorar e vamos fazer com que melhore. Candidato, o senhor falou agora há pouco de contratação, está fazendo uma tratativa para contratar a cooperativa dos anestesistas, né? Uma tratativa ainda junto ao Ministério Público. O senhor falou também em fazer cirurgias eletivas em parceria com os hospitais privados. A saúde pública do DF falhou, está faltando gestão, a ponto de ter que fazer essas parcerias com hospitais privados. É o que eu digo, nós teríamos que ter construído, inclusive faz parte do nosso plano, pelo menos mais 3 hospitais no Distrito Federal. Nós não temos capacidade para atender toda a população na data de hoje. Então nós precisamos expandir a rede hospitalar do Distrito Federal, contratar mais profissionais para que a gente possa dar um atendimento de maior qualidade para a nossa população. Então os problemas da saúde, eles existem e não são negados por ninguém. Agora nós temos condições de melhorar e vamos conseguir melhorar exatamente porque saímos de uma pandemia onde o recurso foi gasto na pandemia. Nós agora vamos poder gastar esses recursos construindo hospitais e contratando pessoal. Candidato, inclusive o Hospital de Santa Maria, como o senhor bem lembrou, foi o último hospital que foi entregue à população do Distrito Federal. E esse hospital demorou muito para ficar pronto. Como é que o senhor pretende melhorar a saúde pública, sabendo que 3 hospitais com uma estrutura gigantesca, esses hospitais demoram para ficar prontos e a população do Distrito Federal não pode esperar mais? Ela precisa de cirurgia o quanto antes, ela precisa de algum tipo de procedimento o quanto antes. Nesse período de 3 anos, por exemplo, em média, que demora para um hospital ficar pronto, o que o senhor pretende fazer? Nós vamos continuar contratando profissionais, colocando à disposição da população. Temos mais 2 UPAs para construir, uma na Estrutural e outra no Guará, e a gente vai continuar melhorando o atendimento da saúde, melhorando as compras, melhorando a gestão, isso tudo está sendo feito. E a nossa secretária, graças a Deus, a nossa secretária Lucilene está fazendo um belíssimo trabalho junto a toda a equipe médica do Distrito Federal. E outra coisa, temos que agradecer os nossos profissionais da saúde que são muito dedicados. A gente não pode esquecer que por trás daquele jaleco tem um ser humano que trabalha todos os dias, que se empenha muito para atender a população, com alguns pequenos desvios que ocorrem, mas a gente, na grande maioria, temos excelentes profissionais na área da saúde. Vamos mudar de assunto?
Eu queria só pedir licença para perguntar de uma coisa que não tem como não perguntar para o senhor a respeito da prisão de um secretário de saúde na vigência do cargo, no meio da pandemia, por suspeita de irregularidades na compra de testes. Suspeitas. O senhor estava acompanhando de perto Continuam isso? sendo suspeitas. Eu não acompanhava as compras de perto, como não acompanho, eu delego aos meus secretários que façam as compras e façam o acompanhamento. Agora, o processo dele foi anulado, foi remetido à Justiça Federal e continuam sendo só suspeitos. Não tem nada comprovado, não tem nada ainda julgado e a gente aguarda um posicionamento da Justiça. E quem tiver suas culpas, que resolva com elas. Quinta gestão, quinta secretária de saúde agora, né? O senhor acabou de citar a secretária Lucilene. Sim. Quinta, essa não dá também uma falta de continuidade, não, candidato? Começa um secretário, muda. São pessoas muito experientes, pessoas que conhecem a rede pública. O Pafiadacho, por exemplo, já conhecia, porque ele vinha do IGES. Nós temos agora a Lucilene, que já é da rede há 30 e tantos anos que trabalha na rede pública de saúde. Eu estou muito tranquilo em relação a isso. Precisou trocar, nós tivemos um momento muito difícil, foi o momento da pandemia, onde a gente teve que fazer as trocas. Precisávamos de mais agilidade nas contratações, isso aí gera problemas nos contratos também. Mas nós estamos muito tranquilos, eu tenho a cabeça muito consciente de que não participei de nenhum tipo de falcatrua, nenhuma delas chegou nem perto do meu gabinete. E aquelas que forem apuradas pela Justiça, nós vamos até o final para poder descobrir a verdade. Candidato, vamos mudar de assunto agora, falar sobre habitação. Isso. No atual plano de governo do senhor, o termo combate às invasões aparece uma vez e não detalha como isso pode ser feito. Eu gostaria de perguntar para o senhor se houve falha no combate às invasões aqui no Distrito Federal nos últimos tempos, anos, e se houver invasão, o senhor vai derrubar? Olha, o que nós temos feito e tem feito todas as semanas tem operações de derrubada. Semana passada, por exemplo, eu estava no Sol Nascente e um grupo de pessoas invadiu uma área que é destinada, inclusive, à construção de uma escola e estava sendo derrubado e foi tocado fogo em tudo que tinha lá no local. O combate ele vem acontecendo. Mais uma vez, nós tivemos problemas, inclusive, com decisão do Supremo Tribunal Federal proibindo derrubada de moradias em áreas invadidas, inclusive, decisão do ministro Barroso, que nós tivemos que cumprir, muitas decisões judiciais que nós tivemos que cumprir também, evitando derrubadas de invasões no Distrito Federal. Inclusive, nós tivemos um aqui no centro da cidade, onde houve vários protestos aqui, porque não queriam que retirasse daquela área que fica ali perto do setor de Clube Sul. Então, nós tivemos vários problemas durante a pandemia, tivemos vários problemas durante todo esse período da gestão. A decisão do ministro Barroso foi prorrogada agora até outubro, o que nos atrapalha muito no combate a essas invasões. Agora temos feito isso. Agora no Distrito Federal, Fred, é complicado porque a turma tem a mania da invasão. Veja só o que está acontecendo agora na 26 de setembro. Eu ia perguntar justamente isso para o senhor. O que está acontecendo na 26 de setembro é que existe um verdadeiro parcelamento do solo ali dentro, que é agora regularizado pelo Congresso Nacional. Nós falta a sanção ainda, né? Estamos aguardando a sanção, mas o presidente deve sancionar. E aí nós vamos ter que entrar atrás novamente. Pelo menos o que me falaram lá e o que eu tive a oportunidade de ver é que deixaram as ruas largas, vai ser mais fácil fazer do que na Vicente Pires, onde era muito complicado para se resolver o problema da infraestrutura. Então, no 26 de setembro, nós vamos ter que entrar com um grande projeto de infraestrutura, vamos regularizar a situação toda e, a partir do momento que for repassado para nós do Distrito Federal essa área da União, da Flona, que é da antiga Flona, que agora, com a aprovação no Congresso, deixa de ser parte da Floresta Nacional, nós vamos fazer um grande programa de regularização fundiária. Então, 26 de setembro, rapidão, Rita, 26 de setembro vai virar, então, um grande condomínio, um novo Vicente Pires, porque Vicente Pires as obras não terminaram ainda, na Rua 12 ainda continuam. Está faltando um pedacinho ali, mas já tem 95% pronto. Então, mas já está demorando, né? Não, já era para estar pronto. Esse ano ainda. Tomara, que era para ter terminado ano passado. Mas, por exemplo, 26 de setembro, ainda há grilagem lá. Ainda há grileiro vendendo terreno. Como é que o senhor pretende nós vamos ter combater isso? Nós vamos ter que passar por um grande processo de regularização e quem está comprando essas terras de forma irregular sabe que vai ter que pagar novamente. Então, no momento que for repassado para o Distrito Federal, nós vamos fazer o projeto urbanístico, vamos desenvolver todas as licitações para fazer as obras de infraestrutura e vamos cobrar pelo terreno, assim como foi feito em Arniqueiras e como foi feito na Vicente Pires. Então, todo mundo vai ter que pagar novamente. Quem está comprando só um sonho. E vai ter que pagar para o governo depois. Então, no caso de 26 de setembro, ali Maranata também, o senhor é favorável, assim, as pessoas que já estavam lá têm um determinado período. Nova invasão derruba. Tem, inclusive, uma decisão judicial que parece que limita até 2017.
Então, essa limitação, quando foi feita a selagem em 2017, tem uma decisão da Vara do Meio Ambiente aqui do Distrito Federal que proíbe novas construções. Então, o que eu entendo é exatamente isso. É isso que a gente tem tentado preservar na 26 de setembro, evitando novas invasões, permanecendo aqueles que estavam até a data da decisão judicial. Então, candidato, quando o Fred falou em habitação, falou em invasão, o senhor mesmo trouxe 26 de setembro. Naquela campanha de 2018, o senhor esteve lá, disse que ia manter as casas de pé, que o senhor ia, né, o que a GFIS, que agora é EDF Legal, a GFIS naquela época tinha derrubado, o senhor ia construir com o seu dinheiro. Inclusive, o senhor disse que o governador que mandava derrubar estava somente perseguindo os moradores do 26 de setembro. Isso, de certa forma, também acaba não parecendo uma espécie de passar... dar um aval para que as pessoas invadam? Não, a decisão judicial era fixava uma data. O problema que existia naquela época é que estavam sendo derrubados aqueles que foram construídos antes daquela data. Isso é que aconteceu. Por isso é que eu tratei das irregularidades do procedimento de derrubada que estava sendo tratado naquela época. Fiz uma coisa, e na época que vocês mesmos aqui do jornal disseram que eu estava cometendo um crime eleitoral, a Justiça Eleitoral me absolveu em todas as instâncias dessa fala que eu fiz à época, do que diz respeito às derrubadas, e eu acho que o caminho da 26 de setembro do Maranata é exatamente caminhar para a regularização. Quanto tempo o senhor, então, vai urbanizar o 26 de setembro e o Maranata, porque Vicente Pires, reforçando, até agora não está pronto, e olha que já vem de bastante tempo, né, candidato? Mas lá o pessoal está de satisfeito, governos anteriores. Fred. Não, lá mudou o pessoal bastante. Está satisfeito. A questão é o tempo que leva para urbanizar. Mas é porque, principalmente na Vicente Pires, a dificuldade é muito grande porque ficaram ruas muito estreitas, condomínios que não obedeceram às metragens. Isso tudo demandou a realização de novos projetos para poder adequar o que estava existindo lá dentro. E quanto tempo o senhor estima, então, na 26 de setembro? A 26 de setembro vai ser um processo que vai começar do zero. Nós temos que fazer... num eventual segundo mandato do senhor? Eu acredito que não. Acredito que não. O senhor tem uma estimativa de quanto? Lá já tem 46 mil pessoas morando lá dentro. E aí nós temos que fazer todo o projeto de urbanização, aprovar em todos os órgãos. Inclusive a questão ambiental, porque fica ao lado do Parque Nacional. Fica à margem do Parque Nacional. Tem toda uma questão, uma situação bastante delicada que precisa ser tratada com a delicadeza que o caso merece. E o senhor não fica preocupado com a questão ambiental aqui no Distrito Federal, uma vez que são já, como o senhor disse, 46 mil pessoas morando ali? Ao lado do Parque Nacional, onde tem o reservatório de Santa Maria, que abastece o Distrito Federal, muito perto do reservatório do Descoberto, que também abastece o Distrito Federal, e ao lado da Floresta Nacional. O meio ambiente não fica comprometido? Os projetos ali terão que ser muito bem feitos para que a gente não comprometa o meio ambiente. E aí, quando eu falo, nós vamos ter que pegar esses projetos, aprovar em todos os órgãos ambientais para que a gente tenha a garantia de que nós não vamos agredir ainda mais do que já foi agredido em toda aquela região. Então, quem começou aquilo ali foi o Cristóvão Buarque, quando tirou o assentamento e levou lá para dentro. Você vê o tempo que tem isso. O problema não é de hoje, o problema já tem aí pelo menos mais de 15 anos. E houve uma ausência do poder público em várias gestões para não coibir mais pessoas de chegarem lá. Na minha, eu não respondo por essa omissão. Inclusive, nós tivemos queima de pneus, pessoas reclamando exatamente porque nós não deixamos aumentar a quantidade de habitações lá na região. Tem muros construídos, candidato, lá sem nenhuma casa. Se tem muro construído, reservando um lote e nenhuma casa, não é possível derrubar aquilo? Olha, eu acho que o momento agora a gente tem que tratar da regularização. Eu acho que o momento mais adequado agora é a gente cuidar da aprovação desse projeto, da sanção desse projeto junto à Presidência da República, a transferência dessas áreas para o Distrito Federal, a realização dos projetos urbanísticos que são necessários, a aprovação em todos os órgãos ambientais, a regularização, para que a gente possa dar tranquilidade também às famílias que ali adquiriram e que já estão morando há mais tempo. Tudo sancionado, então, o senhor fala em obras, são muitas obras. Aí eu pergunto novamente aqui, o senhor tem estimativa de valores? Quando a gente pergunta é justamente para saber se é factível tirar do papel, né? Não tem estimativa de valores, nós vamos ter que aguardar o projeto ambiental, a gente sabe que não sai barato. Mas como eles vão pagar pelos terrenos, eles terminam se autofinanciando. Então a obra é financiada exatamente pelo dinheiro da venda desses terrenos, assim como foi feito na Vicente Pires. A gente faz a regularização e depois cobra do morador. Vai deixar mais pessoas entrarem no 26 de setembro? A partir do momento da regularização, a gente quer fechar a porteira para que os lotes sejam vendidos pela Terra Cap. Mas eu digo, por exemplo, no eventual segundo mandato, 1º de janeiro, a porteira está fechada no 26 de setembro ou o senhor vai deixar mais pessoas entrarem ou fecha nas 46 mil pessoas? Exatamente, nós temos que fechar nas pessoas que já estão lá. Daí para frente os lotes passam para a Terra Cap, a Terra Cap é quem vai licitar esses terrenos. Então vai ter mais derrubada?
Se alguém Se alguém invadir, descumpriu porventura. a decisão judicial e a partir do momento que for liberado pelo ministro Barroso, nós vamos fazer as derrubadas. E tem que ter poder público lá sempre para coibir esse tipo de invasão? Nós temos que ter poder público espalhado por toda a cidade. Nós temos aqui em Brasília verdadeiras articulações criminosas em torno das invasões. E não só da invasão de alta renda, como é o caso da 26 de setembro, mas nós temos invasões também de baixa renda, como tem no Sol Nascente, que por trás nós temos verdadeiras organizações criminosas que vêm sendo investigadas pela polícia. Então nós temos que coibir. Brasília tem esse defeito, tem essa. Inclusive saiu uma nota recentemente no jornal de grande circulação aqui da cidade, dos empresários da ADM, do Sinduscom, reclamando exatamente dessa cultura que existe na nossa cidade, de primeiro você invadir para depois regularizar. E isso impede, inclusive, as construções regulares. Imagine se todo aquele terreno tivesse sido feito através de licitação, tudo bonitinho, como foram feitos vários outros bairros aqui na nossa cidade. Seria muito melhor para toda a parte de urbanismo, seria muito melhor para a organização da cidade, mas infelizmente existe essa cultura. Candidato, a gente está falando agora há pouco, então, de invasão, meio ambiente. Eu queria aproveitar e unir dois assuntos, que é a questão do meio ambiente e também do desenvolvimento, essa questão de grandes obras. Existe um projeto, inclusive o senhor já falou e está no seu plano de governo, que fala sobre obras na nova saída norte. Esse projeto inclui uma ligação do plano piloto Sobradinho, Planaltina, passando ali pela Península Norte e prevê 2 pontes. É uma PPP, uma parceria público-privada, são 16 quilômetros de pistas, 23 viadutos, é uma obra muito grande, inclusive prevista no PDTU, que é o Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade. Daí a pergunta, vários especialistas, inclusive pessoas que moram naquela região, estão preocupadas não só com o impacto do trânsito naquela região, e não só isso, na contrapartida do governo, a construtora vai pegar, vai fazer essas obras e vai receber um terreno ali naquela região do Taquari para se fazer um bairro. E ali é uma região conhecidamente de nascentes. Então, a preocupação de quem mora ali é de que uma área hoje que é de nascente vai acabar virando um bairro e se acabar com as nascentes. Então, só para concluir, por favor, a minha pergunta, como é que dá para proteger o meio ambiente sem impedir essa questão do desenvolvimento, com estudo de impacto no trânsito? Exatamente isso que eu quero dizer. A área que foi destinada, ela já foi analisada pelo IBRAM, ela não está atacando nenhuma nascente. Então, a área que está reservada para esse projeto é uma área que não tem nenhum impedimento do ponto de vista ambiental. Então, toda a parte de preservação das nascentes está sendo observado no projeto. E esse projeto é um projeto que está previsto já há muitos anos dentro do plano diretor de transporte do Distrito Federal, e é um projeto que está em andamento. Agora, eu tenho a minha preferência. Antes de fazer esse projeto, nós vamos fazer o BRT Norte, que precisa ser concluído. Aliás, precisa ser iniciado e concluído, esse sim dentro da nossa gestão, Aí, candidato, que é muito mais importante para a questão do transporte. Agora, essa obra é uma obra que ela vai ter a sequência da PPP dela, vai caminhar, e se der tudo certo, vai ser realizada e vai ajudar muito também no desenvolvimento da nossa cidade. É uma obra importante. Candidato, bom o senhor ter tocado nesse assunto do transporte, mas envolvendo também a habitação. O senhor tem construído habitações na região do Itapuã, o Itapuã Park. O Paranoá já está inflado com o Paranoá Park. Vem o Itapuã Park também, fora a população de Itapuã, fora a população do Paranoá. Poucas ou nenhuma linha de ônibus foi destinada nova para essa comunidade. Falta equipamento público também, como escolas para as pessoas do Paranoá Park, para os alunos do Paranoá Park. Como é que o senhor pretende construir novos bairros sem o equipamento público? Ou o senhor vai investir nisso também paralelo? Porque aquela comunidade precisa de uma assistência. Os ônibus estão lotados naquela região. O Paranoá Park, para que você tenha ideia, não tinha nenhum equipamento público. Nós já inauguramos um OBS e uma UPA lá. E está em construção a escola no Paranoá, e nós estamos hoje com uma escola técnica também em construção no Paranoá. O Itapuã Park são 12.100 moradias novas que vão ser entregues à população. Para isso, nós estamos fazendo todo o trabalho de infraestrutura. A empresa tem uma contrapartida que vai fazer a infraestrutura da duplicação daquela via que vem desde a Rota do Cavalo até chegar no Paranoá. Nós estamos fazendo o viaduto do Paranoá, estamos fazendo também o terminal de ônibus do Itapuã, separando as linhas do Itapuã, e vamos colocar mais linhas a partir da construção do terminal que está em andamento. Não pode colocar mais linhas já? Olha, eu tive ontem lá e eu não tive essa reclamação da população, não. Por enquanto, como o Itapuã Parque ainda está em andamento... Mas o senhor já viu
como os ônibus do Paranoá estão às 7 horas E da outra, manhã? nós temos agora uma previsão de renovação dos contratos de concessão e prevê a ampliação da quantidade Mas da o senhor frota já de viu os ônibus. ônibus do Paranoá às 7 horas da manhã, lotados antes mesmo de chegar no Paranoá? Exatamente por isso é que nós vamos fazer a separação das linhas do Itapuã e do Paranoá, porque hoje eles estão pegando o mesmo ônibus. Então, a gente fazendo a separação dessas linhas, nós vamos ter melhores condições. Esse choque de gestão no transporte não poderia já ter sido feito por agora, por exemplo, já que a população não suporta mais, já no Paranoá, já pegar um ônibus completamente lotado sem ir sentado, por Nós temos exemplo? um problema muito sério no que diz respeito aos contratos dessas linhas de ônibus. É um contrato que vem desde a época do governador Agnello. Ele agora prevê uma renovação por mais 10 anos. E nessa renovação nós temos condições de ampliar bastante a frota aqui do Distrito Federal. E precisa ser ampliada. Tanto o pessoal que vem da região sul, quanto o pessoal da região norte precisa muito da ampliação dessas frotas. Os ônibus estão lotados, principalmente esses que vêm do Paranoá. Esses são os piores que nós temos. E nós temos que ampliar essa frota realmente. Essa semana o secretário Walter esteve lá fazendo um levantamento, já colocando mais 2 linhas de ônibus naquela região, e a gente espera que isso possa ser ampliado também para melhorar a qualidade do transporte na nossa cidade. Candidato, inclusive... E é um problema, tá? Um problema sério a forma que se transporta o passageiro no Distrito Federal. Essa ponto a ponto, onde você pega um passageiro no Paranoá, na Ceilândia, no Sol Nascente, você transporta para o Distrito Federal, sem haver o reabastecimento das linhas, isso gera um impacto muito grande nas contas do Distrito Federal, que fazem o subsídio. Nós pagamos 30% de subsídio por conta dos PNS e dos estudantes. Nós temos ainda que fazer uma complementação tarifária por conta exatamente do quilômetro rodado, que são distâncias muito longas. Tão polêmica tarifa técnica, né, Rita Oshimini? Pois é, candidato, antes a gente vai falar de tarifa técnica, não tem como a gente não falar de tarifa técnica, mas antes eu gostaria de aproveitar aqui que a Ana usou a hashtag eleições, sentiu, sem cedilha, e mandou uma pergunta para o senhor. Sou moradora de Planaltina DF e quero saber do candidato Ibanez sobre o BRT para Planaltina. Se será um projeto que vai colocar em prática. É esse o BRT Norte. Nós temos o projeto pronto, levantamento em torno de 1,2 bilhões de reais. Nós estamos trabalhando com recursos internacionais, recursos do BID, nós já estamos atrás desses recursos para que a gente possa fazer o BRT Norte. Eu já citei aqui que é a obra prioritária do nosso governo para que a gente resolva a situação. Melhorou muito a situação dos moradores de Sobradinho e Planaltina, com a conclusão do complexo rodoviário Joaquim Domingos Roriz e agora também com a obra que nós estamos fazendo do viaduto ali da segunda entrada de Sobradinho. Falta terminal, por exemplo, lá em Arapuanga, né? Não tem um terminal para aquela comunidade Arapuanga gigantesca. nós temos um problema seríssimo por conta da titularidade das terras. Lá as terras são particulares, nós estamos tentando uma doação de um terreno para a gente fazer um terminal no Arapuanga. A proprietária já se disponibilizou a doar esse terreno, nós estamos avançando na parte da documentação para que a gente construa um terminal no Arapuanga. E o Arapuanga vai virar cidade também, nós já temos o projeto pronto, vamos encaminhar à Câmara Legislativa, mais 2 nós vamos criar. Qual a outra? A outra vai ser lá em... Uma é no Arapuanga e a outra é em Água Quente. Candidato, só para que a Ana fique satisfeita com a resposta, o senhor falou que é um projeto BRT Norte, BRT Norte, o projeto está pronto, 1,2 bilhões. 2 bilhões. Então, o senhor está dizendo que é um projeto prioritário, mas pelo que o senhor falou, pelo que eu entendi, ainda está em tratativo. O GDF ainda está tentando conseguir a dinheiro do BID. Mas o senhor garante? Nós vamos conseguir os recursos porque nós estamos numa situação financeira, graças a Deus, muito melhor no Distrito Federal. O senhor não pode causar uma ilusão nela dizendo que vai ter e o dinheiro não chegar? Estou só perguntando, porque vai sair? Vai ter recurso e a obra vai sair, sim. É uma obra importante, está nas nossas prioridades, é muito importante para toda aquela região, melhora o transporte público, dá mais comodidade a todos os passageiros e vai ser feito. Candidato, que bom que o senhor falou também em BRT Norte, mas o BRT Sul também tem problema. Tem estação. Ser ampliado, a estação de Santa Maria, principalmente, precisa ser ampliada para que a gente tenha condições de colocar mais ônibus saindo de lá. E temos que fazer a integração também, e para isso, essa semana teve uma reunião, se não me engano, hoje, com o secretário de Transportes de Goiás. Nós conseguimos um entendimento com o pessoal de Goiás para que a gente faça a integração dos ônibus do entorno com os BRTs que nós temos na nossa cidade. Não sei, no caso do BRT Sul, né? O senhor pretende construir o BRT Norte, mas no BRT Sul tem estação abandonada, não foi feita a conexão com o terminal Asa Sul do metrô, por exemplo. Cadê esse projeto?
O projeto está em andamento. Se você passar, você vê a obra que está sendo feita ali no final da Asa Sul. Essa integração vai ser realizada, nós vamos ter toda aquela parte do setor policial sul ali, nós vamos ter a parte do BRT Oeste com a chegada. Daquela parte do BRT que sai ali da EPA Sul e deveria passar pela rodoviária interestadual e seguir ali por trás para o terminal do metrô. Isso foi visto lá na época das Olimpíadas, na época da Copa, daquele terminal BRT Sul ali. Tem uma estação abandonada até hoje por lá. Vamos avançar nessa questão do transporte no Distrito Federal. O principal para nós hoje em relação ao BRT Sul é a ampliação do terminal de Santa Maria. Ele precisa ser ampliado para que a gente tenha mais condições de transporte nessa região. E esses poucos trechos que estão faltando, o secretário tem cuidado disso aí, a gente tem conseguido recursos para ampliar. Veja só a questão do BRT Oeste também, que está bastante avançada, com muitas obras acontecendo, e a gente espera integrar Brasília toda através do transporte público de qualidade. Candidato, lembrando, hoje são 5 empresas que fazem as 5 bacias, o transporte de todos os passageiros, segundo dados da Secretaria de Mobilidade, uma média registrada de 1.300.000 acessos por dia no nosso sistema público de transporte. Esses contratos estão para vencer, com 10 anos, né? A partir do ano que vem eles vão ter que ser renovados. O senhor pretende fazer uma nova licitação e incluir a tarifa técnica? Porque hoje, que muito passageiro reclama, é o seguinte, o governo passa milhões de reais para as empresas de ônibus para complementar esse custo, que todo mundo chama de tarifa técnica, né? Os empresários não têm, digamos, prejuízo. Todo o complemento dos custos é o GDF que entra com dinheiro público, ou seja, dinheiro de todos nós, dinheiro que nós pagamos dos nossos impostos. O senhor pretende manter novos contratos com tarifa técnica? Nós temos que manter com tarifa técnica, senão a passagem custaria R$11 ao invés de R$5,50. Não tem outra saída. O sistema de transporte do Distrito Federal, o sistema de transporte no mundo todo é subsidiado. Não existe local que ele não seja subsidiado. Então, o que nós temos aqui é exatamente isso. Se eu tiver que cobrar a passagem toda do passageiro, ele estaria pagando R$11 ao invés de pagar R$5,50. Então, nós temos que ter. E aqui em Brasília o problema ainda é maior, porque não existe o reabastecimento das linhas durante o percurso. A pessoa entra no ônibus no sol nascente e desce no plano piloto. Então, se você pega, por exemplo, em São Paulo, a mesma linha de ônibus pega vários passageiros do correr da linha. Isso você diminui o preço, porque você consegue ter o reabastecimento das linhas. Aqui no Distrito Federal isso não existe, por isso é que foi criado o modelo das... Nós temos que melhorar o transporte público do Distrito Federal através das obras de infraestrutura. É melhorar a qualidade do sistema, aumentar a quantidade de ônibus, mas nós não temos como tirar a tarifa técnica. E, candidato, não é escandaloso, por exemplo, explicar para o passageiro que quase R$1 bilhão foi repassado para essas empresas de ônibus e o transporte público do Distrito Federal está lotado, abarrotado e atrasado? Não é tão difícil explicar, porque se você tiver que colocar na cabeça do passageiro que ele vai ter que pagar R$11 para que não exista a tarifa técnica, ele vai entender muito bem. Quem está pagando isso aí é o governo. Qualidade, né? O serviço nosso ele precisa ter qualidade, mas nós temos que investir em infraestrutura. Eu acho que não está tão ruim, pode melhorar e muito. Eu acho que nós temos que investir nos BRTs, nós temos que dar melhor qualidade no transporte, temos que cobrar das empresas a renovação das frotas, e aí essa insegurança jurídica que foi criada em torno desses contratos, por conta da decisão judicial que está pendente de julgamento no STJ e que garantiu a permanência das empresas até que se transite em julgado essa decisão, ela gera um problema muito sério, porque as empresas não querem investir. Nós estamos com uma cobrança muito grande para a renovação das frotas e nenhuma das empresas quer fazer um investimento exatamente porque estão pendentes de uma decisão judicial. Agora, o senhor acabou de falar, candidato, desculpe, porque o senhor acabou de apontar um ponto, de um problema. A questão é que é ponto a ponto, é aquela questão pendular, né? Os ônibus saem com as pessoas para vir trabalhar e voltam no final do dia. Então, o senhor tem uma solução para isso, já que o senhor já sabe qual é o problema, a solução qual seria? A solução nossa é o BRT e a ampliação da frota. Essa é a solução que nós temos que dar para o transporte público. Mas mesmo com mais ônibus, não vão vir as pessoas de manhã para vir trabalhar e voltar? Você vai continuar sendo... Você não consegue evitar isso, pois é. Rita. Nós vamos conseguir evitar isso no dia que a gente tiver uma ampliação muito grande das nossas linhas de metrô, o que não é fácil. O metrô custa muito caro. Metrô, para você vai criar metrô para a Asa Norte? Nós temos, está no nosso projeto e nós temos uma garantia do Ministério do Desenvolvimento Regional que vão liberar recursos a partir do ano que vem. E o senhor acha o metrô um transporte de qualidade?
eu acho que tem muito o que melhorar. É tanto que eu estou tentando fazer a concessão já tem 3 anos e eu não consigo aprovar. A privatização, no caso? A privatização. Por que não consegue aprovar? Não consigo aprovar porque, infelizmente, o Tribunal de Contas até hoje não liberou o processo. E o senhor acha que é o melhor caminho? Porque hoje o metrô ele está sucateado. Eu acho que é o melhor caminho. Quase toda... Até porque depende de um investimento muito alto e que nós temos que trazer o privado para nos ajudar nisso aí. Mas o senhor está falando em ampliar para a Asa Norte. Então, quer dizer, o senhor vai ampliar... Você não mexe na... A parte de construção, ela continua sendo do Estado. A ampliação das linhas, ela continua sendo do Estado. O que você transfere para a iniciativa privada é a gestão, é a operação, serviço. É o serviço. Isso acontece já em São Paulo, isso acontece nas grandes cidades, nas grandes capitais do nosso país. Está sucateado hoje? Está sucateado. Não tem como resolver em curto prazo? Não tem como resolver em curto prazo. Em 4 anos através é possível? Da concessão. Eu quero que a concessão saia esse ano ainda. Saindo da concessão, a gente vai para a parte da licitação. Saindo da licitação, o privado tem condições de investir muito mais rápido do que nós. Secretário, temos já 46 minutos de entrevista. Eu queria entrar num assunto também muito polêmico na gestão do senhor, que é o CRAS. Os Centros de Assistência Social, filas durante a madrugada, no auge do frio aqui no Distrito Federal, muitas pessoas passando frio na madrugada gelada, à espera de um atendimento por dias, à espera por um atendimento básico, de conseguir um auxílio. A primeira-dama foi secretária de Desenvolvimento Social e como é que o senhor avalia o atendimento dessas pessoas no CRAS? Por quê? O senhor já foi dono de um escritório de advocacia. Se o senhor tivesse vários clientes esperando lá no escritório do senhor, certamente o gerente do escritório seria penalizado, porque o senhor não pode deixar cliente esperando. Beneficiários do CRAS também são clientes do GDF. O senhor faria o que com o gerente do seu escritório e faltou Fred, algum tipo de gestão ali? O último ano do governo Hollenberg, ele atendeu 157 mil pessoas nos CRAs do Distrito Federal. Nós estamos atendendo uma média de 500 mil pessoas por ano no Distrito Federal. Nós triplicamos a capacidade de atendimento. Nós contratamos 1.121 servidores só na área da assistência social no Distrito Federal. Nós ampliamos o CRAS aqui, aumentamos 4 deles, que há muito tempo nos faziam inauguração. Precisamos ampliar cada vez mais e precisamos contratar cada vez mais servidores. Agora, o que acontece? Nós não podemos negar o que foi feito também na assistência social do Distrito Federal. No último ano do governo Hollenberg, para que você tenha uma ideia, ele entregava 6 mil cestas básicas por mês. Hoje, só no cartão Prato Cheio, são 60 mil beneficiários e vão aumentar agora para 87 mil beneficiários do cartão Prato Cheio. Nós temos justa a fila? Eu não acho justa a fila, não. E nós estamos trabalhando muito, fizemos parceria com o Corpo de Bombeiros, estamos abrindo mais 14 pontos de atendimento agora esse mês de agosto. A parceria chegou hoje, né, com o Corpo de Bombeiros. Mas ela já vinha acontecendo todos os sábados. Nós estamos trabalhando para melhorar isso aí. Nós queremos melhorar e nós precisamos melhorar. Agora, as coisas nós temos que reconhecer que nós avançamos muito na assistência social. Nós criamos um cartão Prato Cheio que dá R$250. São 3 cestas básicas ao preço de R$80, que era entregue antigamente. Nós criamos um cartão gás que entrega R$100 a cada família. São 70 mil famílias beneficiárias. O senhor faria... DF Social são 60 mil famílias, mais o Auxílio Brasil que está sendo pago pelo governo federal. E todos esses auxílios são dados exatamente pelos CRAs. Mas as pessoas continuam na fila. Mas o senhor faria campanha durante a madrugada nas filas do CRAS, conversando com as pessoas? Eu não tenho problema nenhum de conversar com as pessoas e eu tenho conversado com diversas delas e não são todos os CRAs que estão lotados. Agora nós precisamos ampliar a rede de atendimento no Distrito Federal e para isso nós estamos trabalhando para fazer essa rede de atendimento. Cadê a informatização? A informatização não resolve esse problema, porque o cadastro que é feito é uma verdadeira investigação social que demora um determinado tempo. São quase, se não me engano, são mais de 300 questionários 300 questões que são respondidas nessa investigação social, que só pode ser feito por um assistente social. Então, é todo um processo que é realizado para saber a situação dessa pessoa, para saber se ele se enquadra dentro daquele programa social que está sendo colocado à disposição. Então, tudo isso é feito por uma rede de assistentes sociais que tem uma determinada limitação. Agora, ninguém pode negar o que foi feito. Olha, 1.121 contratados só na assistência social do Distrito Federal. Nós estamos buscando fazer. Candidato, eu queria aproveitar. Tem como melhorar. De 0 a 10, qual é esse atendimento? Qual a nota que o senhor dá para esse atendimento? Olha, para a quantidade de pessoas que são atendidas hoje, você pode dar uma nota de pelo menos um 7, você consegue. Mesmo lembrando que teve uma senhora que faleceu na fila, aguardando, estava 8 dias aguardando. Ela já tinha problemas de saúde, a gente solidariza com a família. Ela já tinha tido uma negativa do INSS em relação ao seu pedido de assistência.
Então ela não morreu porque estava na fila, ela morreu porque ela tinha problemas de saúde, foi conduzida ao hospital e faleceu. Então não adianta querer botar a culpa da morte dela na fila. Né, ela poderia candidato? ter aguardado, ou poderia ter acontecido alguma coisa na casa dela, não de madrugada. Eu tenho uma outra forma de atender, que era o que vinha sendo feito antes, que é através do agendamento. A reclamação também era a mesma. Então nós estamos tentando melhorar a rede de atendimento. O senhor acha humilhante a pessoa na fila do CRAS passando Eu dias acho na humilhante madrugada? qualquer fila, Fred. Qualquer fila é humilhante. Agora, o pior é você não ter o atendimento social. E nós temos atendimento social no Distrito Federal. Mas demora. Demora, mas tem. Eu queria aproveitar, já que o senhor está aqui, para esclarecer, aproveitar a oportunidade para esclarecer essa sua frase, aspas, quem reclama da fila do CRAS tem muito que agradecer, fecha aspas. O senhor disse Porque quando tem muitos problemas, MDV... tem muitos programas sociais. Isso quer dizer, então, mas é porque pegou mal as pessoas lá na fila ouvindo esse tipo de coisa. Eu tenho que agradecer por estar na fila, dormindo na fila. Tem que agradecer porque tem um programa social e está sendo atendido. Entendeu? O que não existia antigamente no Distrito Federal eram programas sociais. Ninguém vai para uma fila para não receber nada. Vai para a fila porque precisa e precisa receber. Agora, o pior é que antigamente não existia programa social no âmbito do Distrito Federal. Os programas sociais se limitavam. O gasto na área social no Distrito Federal do governo passado foi de R$1 bilhão. Nós estamos com 2,4 bilhões de investimento na área social no Distrito Federal e estamos cada vez mais ampliando os programas sociais da nossa cidade. Exatamente porque nós cuidamos de quem precisa. O governo passado pegou o restaurante comunitário e aumentou para R$3, nós reduzimos para 1. Estamos servindo de alimentação de qualidade para a população, inclusive para os moradores de rua, que não eram dada alimentação para ele, e eu baixei um decreto dando alimentação para o morador de rua. Estamos implementando o café da manhã também a 50 centavos nos restaurantes comunitários. Estamos ampliando a rede de restaurantes comunitários. Não existiam programas sociais nessa cidade. Os programas sociais foram criados por mim, na minha gestão, e estão atendendo a população. Quando a fila vai ser zerada? Eu não digo quando vai ser zerada, porque eu não sei quando é que vai acabar a fome e a dificuldade das pessoas. A gente espera que o mais rápido possível. Não tem solução a curto prazo? Não tem solução a curto prazo. As pessoas vão continuar passando fome? Não tem solução a curto prazo. Olha, se você pegar só no programa do Auxílio Brasil, que foi criado pelo governo Bolsonaro, tinham 2 milhões de pessoas na fila aguardando. Aqui no Distrito Federal são 40 mil pessoas que estão aguardando. Nós vamos conseguir ampliar agora, porque os recursos também são finitos. Eu tenho que tirar recursos de outras áreas para poder cuidar da área social. E tenho feito isso. E são muitos recursos, né, São candidato? muitos recursos. E com o tanto de recurso que tem, não seria possível já criar postos mais eficientes ou zerar as filas com o tanto que o senhor já gastou na assistência social? E vou gastar mais com assistência social porque a população carente do Distrito Federal merece. Eu vou investir cada vez mais na assistência social e eu tenho certeza que nós vamos conseguir resolver esse problema da assistência social no Distrito Federal também numa outra ponta, gerando emprego, gerando renda e gerando qualificação profissional, coisa que nós estamos investindo bastante através do Renova DF, do Qualifica DF, para que as pessoas tenham emprego. E graças a Deus a taxa de desemprego na nossa cidade vem caindo a cada pesquisa que é publicada. Nós, quando assumimos o governo do Distrito Federal, nós tínhamos 330 mil desempregados. Hoje nós temos 257 mil. Ainda é um número muito elevado, mas tem diminuído bastante. Preciso perguntar outra coisa para o senhor, sobre segurança pública. É sobre assistência social? Eu queria só fazer mais claro, uma. Claro. É porque eu queria só repassar para o senhor, não é nem uma pergunta minha, é uma pergunta que a gente escuta na rua das pessoas que precisam estar lá na fila do CRAS. Eles falam, aspas, e só acontece porque quem está lá no poder não precisa. Como é que o senhor se sentiria se tivesse que pegar a fila? Isso é uma o senhor pode dizer para eles. Isso é uma frase não que é para mim, é para eles. Olha, veja só, eu não venho de família rica, eu venho de família pobre. Eu venho de família humilde. Eu cresci na vida estudando e trabalhando. Agora, se infelizmente a pessoa está lá nessa fila, que está necessitando, nós temos que cuidar de dar o atendimento. E nós estamos fazendo o melhor que nós estamos podendo para o momento. Eu estou contratando servidor, eu ampliei a carga horária de 30 para 40 horas, eu estou ampliando a quantidade de locais de atendimento, eu fiz atendimento na hora que não existia. Nós fizemos várias ações para melhorar isso. Agora, precisa trabalhar mais, e é exatamente por isso que eu sou candidato, porque eu tenho certeza que eu consigo resolver. Agora vamos para a segurança pública, que o nosso tempo já está quase acabando. Eu preciso perguntar para o senhor o seguinte: como é que o senhor pretende aumentar o efetivo da Polícia Militar? A gente vem acompanhando que muitos acabam se aposentando, há um déficit gigantesco, né? São em torno de 10 mil policiais, uma lei estima ali em 18 mil o efetivo ideal, mais ou menos. Como é que o senhor pretende chegar nesse efetivo ideal? Todos os concursados que tinham lá, eu contratei todos eles. A Academia de Polícia Nossa trabalhou em esquema full todo o período do meu mandato. Chamei todos os policiais que estavam na fila e a gente já está com o concurso aberto para que a gente tenha novas contratações. A segurança no Distrito Federal melhorou e melhorou muito. Vocês talvez não se recordem, mas devem se recordar que nós tínhamos delegacias fechadas, nós não tínhamos contratação de policiais, nós tínhamos
problema de insegurança na cidade, todos os índices de insegurança diminuíram no Distrito Federal. Agora temos alguns gargalos, como é o caso do feminicídio. Nós temos um gargalo... Casa da Mulher Brasileira só, candidato, não é muito pouco. Nós estamos construindo mais 4 agora. Inaugurada depois de muito atraso, né? Mas lá em Ceilândia. Estava fechado e eu que levei para Ceilândia e reabri. E agora nós temos mais 4 que estão sendo construídos. Já estão em fase adiantada para poder a licitação andar e nós vamos construir mais 4. Quantas mais delegacias das mulheres? Nós temos que fazer o máximo possível. Em 2018 você tinha prometido mais 2. Abriu uma em Ceilândia, faltou de Planaltina. O senhor pretende abrir agora de Planaltina, se reeleito? Eu acho que merece. Nós temos que ter pelo menos uma delegacia da mulher em cada região do Distrito Federal. Tem que estar perto das mulheres para que a gente tenha uma proteção cada vez maior. Candidato, antes das considerações finais, nosso tempo está quase chegando ao fim, 55 minutos de entrevista. Eu gostaria de fazer agora perguntas simples e respostas sim ou não, ou bem curtas dentro do que eu vou propor para o senhor, tá certo? Ótimo. Vamos lá então, começando o nosso pinga-fogo aqui. Aumento de passagem? Não. Metrô, VLT ou BRT ou os 3? Os 3. Constrói o Museu da Bíblia? Eu tenho muita vontade. Teatro Nacional, reforma ou privatiza? Reforma. Parque da Cidade vai virar PPP? Não. Informais na rodoviária devem ser retirados? Nós estamos com a PPP bastante adiantada e a gente espera transformar a rodoviária num verdadeiro shopping center, recebendo as 600, 700 mil pessoas que passam por ali todos os dias. Deputado distrital vira secretário no seu governo? Pode virar. Tem toma lá da cá com a Câmara Legislativa? Nunca teve. A negociação com a Câmara sempre foi a mais transparente possível. E GSDF, mantém ou suspende? Mantém. Hospital do Câncer, constrói? Constrói, está em construção. Gestão do transporte do entorno, deve ser do Distrito Federal ou do Estado de Goiás? Compartilhada. E funciona? Funciona. Vai funcionar nos próximos anos? Eu tive uma conversa muito séria com o governador Caiado e a gente tem a intenção realmente de fazer essa parceria dar certo. Aumento todo ano para servidor público? Não, pretendendo dar um aumento que vale para os 4 anos. Tapar buraco, fazer aquela operação mínima ou então pavimentar uma pista inteira, o que o senhor prefere? Pavimentar a pista inteira, inclusive foi a opção nossa esse ano, nós estamos terminando de assinar os contratos agora. Funcionou em todo o Distrito Federal isso? Não funcionou ainda, precisa de muito investimento. Essa área de, só para que você tenha ideia, para renovar os asfaltos do Distrito Federal, nós estamos de 2 bilhões de reais. Só mais 2, Interbairros constrói? Eu estou no projeto, eu quero que avance bastante, é muito importante para a cidade. Qual a principal qualidade do governo do senhor? Eu acho que é a transparência. E o defeito? Eu acho que faltou um pouco de gestão na saúde. Nota de 0 a 10 para o seu governo? Continuo com 8. As vans voltam? Não. Considerações finais, Rita Oshimini? Tanto assunto ainda para falar, né? Mas, enfim, estamos acabando o podcast, eleições 2022 de hoje, nesta série de encontros do G1 com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Candidato Ibanez Rocha, do MDB, muito obrigada pela sua presença aqui durante essa 1 hora. Passou rápido, mas eu tinha muita coisa para perguntar sobre educação, enfim. O senhor tem agora 1 minuto e 30 para suas considerações finais. Bom, Rita, primeiro eu quero agradecer mais uma vez a Rede Globo por essa oportunidade sensacional de estar aqui esclarecendo os temas da cidade. Agradecer ao eleitor que nos ouve e dizer que ao longo desses 3 anos e 8 meses de governo nós aprendemos muito. Aprendemos muito com a pandemia, aprendemos muito com tudo que se passou na cidade, aprendemos a lidar com a máquina administrativa, que é muito pesada, muito difícil, mas nós temos condições de avançar. Eu já mostrei para a população do Distrito Federal que tenho força, que consigo avançar, que tenho projetos, que tenho determinação e essa determinação eu vou repassar para que a gente consiga solucionar os problemas da cidade. Muito obrigado mais uma vez. Ainda temos mais 1 minuto e meio. Então deixa eu fazer pergunta, claro. Já que ele já acabou com as considerações antes do tempo. Escolas cívico-militares, elas continuam? Pretendo continuar, quero chegar a 40 escolas cívico-militares. Eu acredito nesse projeto, até como uma forma de você ter alguns parâmetros de gestão da educação no Distrito Federal. Mas você tem dados de evasão escolar, se o número aumentou, se as notas melhoraram? Esses números palpáveis. As ocorrências aumentaram, né, na porta das escolas cívico-militares, de 13 para 24 ocorrências. Nós tivemos aí, principalmente no período do retorno da pandemia, um problema muito grave de segurança nas escolas como um todo, não foram só nas cívico-militares. É tanto que foi criado um grupo de gestão reunindo Secretaria de Segurança, Secretaria de Educação, vários órgãos do governo para combater, inclusive a Secretaria de Saúde está envolvida nessa questão. Então, nós vamos conseguir avançar muito nas escolas cívico-militares sem esquecer em momento nenhum de toda a rede educacional do Distrito Federal. Candidato, acabou o seu tempo. Muito obrigado pela entrevista. Eu só tenho a agradecer a vocês, foi maravilhoso. Um abraço. Bem, termina aqui a primeira entrevista da série especial do G1 com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Nossa contribuição para o debate de propostas e ideias, sempre com o objetivo de informar bem você, eleitor.
Amanhã, quarta-feira, a nossa conversa vai ser com o candidato Paulo Otávio, do PSD, ele que foi vice e também governador do Distrito Federal. Nosso encontro é às 13h30, ao vivo, e a íntegra desta entrevista com o candidato Ibanez Rocha, assim como todas as outras, ficarão disponíveis no G1DF, na sua plataforma também de áudio preferida. Por fim, os créditos. A produção desta série de entrevistas com os candidatos ao GDF é de Afonso Ferreira, Ana Vinhotti, Ana Reis, Isabela Melo e Mara Puldis. Na direção de imagens, Franklin Gomes e na sonoplastia, Cláudio Rubens. A editora-chefe do G1DF é Maria Helena Martinho e nosso chefe de redação é Ian Semple. A direção de jornalismo da Globo Brasília é de Luiz Ávila. Eu sou Rita Yoshimino, obrigada pela companhia, fico por aqui e até mais. Eu sou Fred Ferreira, agradeço demais a sua companhia. O nosso podcast especial Eleições volta ao vivo amanhã, às 13h30. Tchau.